Olá, bom dia, é bom estar com vocês, graças a Deus, estamos chegando ao final de semana, hoje é sábado, 2 do mês de abril, já começamos o mês de abril, gente, já pensou como corre o tempo, né? Como o tempo está galopando. Bom estar com vocês e hoje nós temos um programa um pouco mais light para discutir, inclusive, aquilo de fato de direito, que são os deveres e obrigações dos trabalhadores brasileiros. E nós temos que levar em consideração também o mercado imobiliário. Eu falo que o mercado imobiliário, especialmente em cidades como Maringá, que nós podemos falar com mais primazia, com mais entendimento, tem crescido muito, mas crescido muito. Inclusive, nós estamos inserindo também nesse mercado para que nós possamos, evidentemente, tentar ajudar de uma maneira as pessoas a fazer algum negócio, como venda, compra, aluga, inclusive, aí a gente já está em contato com algumas pessoas, eu e Moura, né, Moura? Moura é um conhecedor dos assuntos do Jardim Alvorada, né? Ele é daqueles antigos do Jardim Alvorada, né? Desde o princípio, quando ali era tudo estrada de chão, né? Depois virou ruas de chão também, asfaltando, foi crescendo, o progresso foi chegando. O Moura é pioneiro no Jardim Alvorada, como eu também sou, né? Às vezes as pessoas não sabem, mas eu, embora tenha saído por aí, ido para Mato Grosso, para Rondônia, morar e trabalhar, e também fora de Maringá, em outras cidades, e quando jogar bola também, fora daqui, mas eu sou maringaense praticamente de carteira, porque vim para cá no berço. Eu sou paulista, mas vim para cá no berço. Gente, este sábado, como eu disse, relax, a esperança é a última que morre. Tomara que amanhã, às 4 da tarde, comece o jogo e o Maringá já começa na frente, porque aqui saiu na frente e perdeu na última quarta-feira, com chuva e tudo, pelo placar de 2-1 para o Curitiba de virada, e agora tem que ganhar o jogo e ir para os pênaltis para ser o campeão. Você sabe que não dá para a gente esquecer que o Curitiba é um time da Série A do Campeonato Brasileiro. Vai ser muito difícil, mas nada é impossível nessa vida, né? Presidente Rivail Assunção da Silveira, é um prazer tê-lo conosco, presidente. O senhor fala da comunidade Apoio à Vida. Como é que está o odonto, presidente? A odontologia continua no mesmo ritmo, melhorando cada vez mais. Estamos fazendo todo o esforço para que a gente fique mais barato um pouquinho, principalmente os pequenos tratamentos dentários, né? E continuar atendendo melhor o nosso associado. É uma entidade inédita no país, é uma entidade inédita. Nós passamos por um apuro agora com a queda no movimento, né? A questão da pandemia, a questão da reforma sindical, reforma trabalhista, que metade dos sindicatos não tiveram condições mais de colaborar. Ficamos só com 3 sindicatos, mas mesmo assim estamos mantendo e estão ampliando já dos 600 trabalhadores que a gente atendia antes da pandemia, por dia, estamos atendendo uma média de 400 trabalhadores todo dia já. Em média, o ano passado, eu peguei o relatório agora do ano passado, em média atendemos 300 pessoas por dia, um dia pelo outro, né, de segunda a sábado. E aí queremos voltar novamente à meta anterior e estamos atendendo também os trabalhadores dos 3 sindicatos que não puderam colaborar com a mensalidade, estão colaborando só com o preço de algumas consultas, mas realmente estamos voltando ao normal. Legal, palavra do presidente Rivail Assessora Silveira, obrigado pelo carinho aí no Estian, abraço ao Roberto Pino de Jesus, né, os meninos aí, nosso contador lá de Iguaraçu, que todo dia sofre nessa estrada ruim, que é de Maringá a Iguaraçu, não é verdade? Abraço, obrigado, meu querido. Bem, presidente Ronaldo Silva, presidente do Sintromar, Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Maringá, fala das conquistas, presidente, porque afinal de contas a gente lembra que a maciça participação dos trabalhadores foi uma vitória, né, diante do transporte urbano coletivo aqui no município de Maringá. Foi uma conquista, né, presidente? Conquistas muito importantes para o trabalhador, mas isso é a participação do trabalhador que foi
o ponto positivo para isso. Porque se o trabalhador não abraça a luta dele, juntamente com o sindicato que representa essa categoria, acredito que muitas dessas situações, muitas dessas conquistas seria quase que impossível. Por que eu falo isso? Porque o empregador, ele se acomoda vendo a acomodação também do seu empregado, né? Então, e o sindicato, se ele não tem essa participação massiva do trabalhador, por mais que ele seja sindicato de conquista, ele fica um pouco à mercê da vontade do empregador. Então, as conquistas se tornam mais difíceis. Então, é por isso que eu falo que o trabalhador é o ponto positivo nessas vitórias também. Ele fortalece, presidente. Exato, Oliveira. É uma coisa até desagradável estar comentando isso aqui, mas se torna necessário e é uma realidade. O empregador, ele quer ver um sindicato fragilizado, um sindicato que não tem representação. Por quê? Quanto menos representação, menos condições de avanço em conquista para os direitos dos trabalhadores. Olha, cada ano que passa, a dificuldade de negociar, principalmente que a FIEP, que é uma federação da indústria, que ela compõe no seu corpo ali várias representações. Para você ter uma ideia, o Sintromar ele assina juntamente com a FETROPAR, o sindicato que representa, que quase somos filiados, e negocia em nome das entidades mais de 150 convenções. Então, isso você já tem uma ideia, se bem que elas são todas que idênticas, mas o pensamento empresarial são diferentes. Para ceder algum benefício ali, muitas vezes tem que ter 4 ou 5 reuniões, ou quando isso se torna infrutífero, né? A palavra se tornou bem infrutífero, difícil de explicar aqui, peço desculpa. Se torna necessário que as partes, principalmente o lado patronal, conceda para o lado profissional as condições e a possibilidade de entrar com o dissídio coletivo. Olha essa aberração, né? Antigamente não tinha isso. Hoje, para você entrar com o dissídio, fazer um dissídio coletivo, você tem que ter a permissão do empregador. Então, é triste isso, né? Mas essa é a realidade. Legal, palavra do presidente Ronaldo. Agora intervalinho comercial, volto já já. A vitamina A é fundamental para a saúde dos nossos olhos. Ela é importante para a boa acuidade visual quando o ambiente fica mais escuro. A carência dessa vitamina pode levar à cegueira noturna. Ela pode ser encontrada no bife de fígado, leite, requeijão, legumes coloridos, como abóbora, cenoura, tomate, vegetais verdes escuros, como brócolis, espinafre e couve, e também em frutas amarelas, como mamão, manga e caqui. Dicas de saúde. Brócolis. Ao ingerir brócolis, procure sempre adicionar algum tipo de gordura, como, por exemplo, azeite virgem de oliva. Brócolis são uma fonte rica de beta-caroteno, um dos mais importantes antioxidantes. Mas o beta-caroteno é lipossolúvel, o que quer dizer que necessita da molécula de gordura para que possa atravessar a parede intestinal e ser absorvido por nosso organismo. Nos preocupamos com você e sua saúde. Você ouviu Saúde Urgente. PS Bombas, com sede própria para acomodar seu carro com conforto e segurança. Dispomos de equipamentos sofisticados e uma linha de máquinas e ferramentas para realizar o serviço de injeção eletrônica em motores importados e nacionais. Tudo isso permite garantir precisão, eficácia, segurança e economia aos nossos clientes. PS Bombas, Avenida Doutor Alexandre Rasgulaef, 4479, fones 3246-5566 ou 9945-8882. PS Bombas, a líder em Maringá. Vida saudável. Alimente essa ideia. A informação nutricional do rótulo dos alimentos orienta sobre a composição do produto e a proporção de seus nutrientes. No rótulo, é obrigatória a declaração do valor energético e de nutrientes como carboidratos, proteínas, gorduras totais, saturadas e trans, fibras alimentares e sódio. Nutrição saudável. Alimente essa ideia.
Depois do intervalo, o presidente Cícero Carlos Silva. Presidente, prazer em tê-lo. Bom dia. Hoje é sábado, né? Vamos começar o programa e torcer, né, para que o time do Maringá ganhe o jogo da próxima domingueira. O jogo será amanhã às 16h, né? E traz o caneco de 2022. Presidente Cícero, vamos falar sobre empresas que têm obrigação de vir na entidade sindical, fazer a rescisão, fazer a homologação da rescisão contratual do seu trabalhador. A empresa tem obrigatoriedade de estar presente na entidade sindical? Bom dia, Oliveira. Bom dia, amigos. Falando do esporte, eu militei muito tempo na área esportiva também, Oliveira. Fui árbitro de futebol. Primeiro, sempre gostei de jogar futebol. Sempre joguei bola, disputei alguns campeonatos. De vez em quando eu vejo um troféuzinho meu lá, umas fotos com um troféuzinho, viu? Pois é, tá lá agora. Mas vamos torcer que o Maringá aí, nesse jogo de amanhã, possa trazer o caneco para Maringá. Não é fácil, é contra o Curitiba, mas a gente espera que sim. Vamos torcer com certeza. Agora, voltando ao nosso tema, que é movimento sindical, rescisões de contrato de trabalho, como o Citigran faz as homologações, a empresa, por sua vez, isso está em convenção coletiva, ela não teria que vir necessariamente no sindicato. No entanto, ela teria que entregar todos os documentos pertinentes para o empregado trazer. Isso está lá em convenção. Então, por ela não entregar esse documento para o empregado, então ela tem que vir alguém da empresa representando, ou o dono da empresa, ou a dona da empresa, ou então o seu RH, né? RH com preposição, ou até mesmo alguém do escritório contábil, que acontece muito. Eles vêm com carta de preposição, podendo homologar, né? E fazer as negociações que, porventura, não estiverem perfeitas. Então, é assim. O empresário, propriamente dito, não é obrigado a vir, mas todos os documentos pertinentes a ele teria que entregar para o trabalhador. E ele não vai fazer isso, então eles teriam que vir com os documentos todos. Isso é importante, a gente confere, levanta, pedimos extrato do fundo de garantia, a carta do aviso prévio da empresa, ou se for do empregado também pegamos isso, verificamos aí o comprovante de pagamento da multa rescisória, quando ela é pertinente. Quando a empresa faz o depósito bancário, ela tem que trazer o comprovante do depósito bancário e orientamos e solicitamos que o empregado já passe no banco e pegue o extrato da conta para constar que aquele dinheiro está na conta. Então, é uma conferência, é um pente fino. Relatório de médias, para ver as médias de horas extras, para férias, para 13º, enfim. Se isso foi do DCR, foi realmente para o fundo de garantia também, se todos os depósitos estão corretos. Então, a conferência é um pente fino, isso é uma vantagem para o trabalhador, dá uma segurança para o trabalhador, e nós temos feito isso aqui, o que nos engrandece a esse respeito. Olha, pela lei federal, o sindicato ele é pluralista, ele não trabalha especialmente para associado. Embora já a discussão nesse sentido, Oliveira, depois da reforma trabalhista, que desobrigou o imposto sindical, ele não terminou, está lá, ele desobrigou. Para conseguir que desconto de empregado, tem que pegar uma autorização expressa e individual do trabalhador. Então, é muito difícil que consiga isso o trabalhador fazer um documento lá, expressamente individual, para descontar o imposto sindical. Mas, como ele deixou de ser compulsório, deixou de ser obrigatório, entende-se também, já tem juristas entendendo isso, que não tem mais obrigação do sindicato trabalhar para todos os empregados, é para aquele que contribui, que é filiado. Mas é entendimento, a legislação nesse sentido não mudou. Então, os sindicatos continuam sendo pluralistas, então a gente não faz distinção nesse sentido. Para a questão de homologação, questão de rescisão, a gente atende todos, aquele que é filiado ao sindicato e também aquele que não é filiado ao sindicato. É um grande momento para o trabalhador perceber que o sindicato confere em prol dele e aí, então, poder se filiar-se ao sindicato Citigran. Palavra do presidente Cícero Carlos Silva. Na verdade, o presidente fala, a empresa, se ela não vir e não mandar um representante, ela que dê toda a documentação da rescisão contratual para o trabalhador. Ela pode ficar com a cópia e dê para o trabalhador original. Ele vem, o sindicato olha direitinho, ele assina e leva lá, né? E faz a rescisão sua contratual. Já existiu vários casos inusitados, trabalhadores que entram por vias de fato e comete homicídio, e às vezes ele some, né, para não ser preso, e aí passa a procuração para membro da família ou alguém conhecido,
um advogado, esse advogado fecha as negociações dele naquela empresa. Bem, deixa eu falar com o doutor Alex Bittencourt, trabalho terceirizado, né, doutor? Eu lembro que o eletricista, às vezes, né, não trabalha numa empresa, e sim é um trabalho terceirizado. Qual trabalhador pode ser terceirizado, né? Porque parece que na época o trabalho que fosse terceirizado, fosse meio, não devia nem início, só o fim, né? Trabalho terceirizado, fim. Prazer em tê-lo, doutor Alex. Então, esse é um tema, eu acho que o principal tema da reforma que foi alterado, né? Antes da reforma trabalhista, a jurisprudência que regulamentava a questão da terceirização, né? Através da súmula 331 do TST e através das possibilidades de trabalho terceirizado, né? O que a nossa jurisprudência dos tribunais entendia? O que poderia terceirizar trabalho? Aqueles trabalhos meios, né? Não o trabalho fim da empresa. Por exemplo, a atividade fim da empresa é a empresa de eletricidade, por exemplo, ou uma indústria que fabrica gráfica, a indústria gráfica, por exemplo. A atividade fim dela é a indústria gráfica. Poder terceirizar o setor de impressão, por exemplo, não poderia terceirizar antes da reforma trabalhista. Poderia terceirizar os serviços meios dela, por exemplo, limpeza, né? Algumas atividades que não são o fim da empresa, né? Com a vinda da reforma trabalhista, isso alterou. Foi até motivo de discussão no STF sobre a inconstitucionalidade das possibilidades de terceirização, né, Oliveira? Hoje, a princípio, pode-se terceirizar qualquer trabalho, né? É viável terceirização do trabalho? Eu acho que não é viável, na minha opinião. Por quê? É um tipo de precarização da atividade, né? Porque quem contrata o trabalhador para prestar serviço numa empresa de tomadora de mão de obra, não fica ali com o trabalhador, né? Simplesmente deixa a mercê o trabalhador terceirizado junto com a tomadora do serviço. Porém, tem um detalhe, Oliveira. A tomadora do serviço, ela, de regra, é responsável subsidiário pelos direitos trabalhistas dos trabalhadores, por todos os direitos trabalhistas. Ela tem responsabilidade subsidiária. Quer dizer, se a empresa que presta serviço não pagar os trabalhadores, porventura, ao fim da execução, a empresa subsidiária paga. Porém, ela tem um dever de fiscalizar os direitos ali adimplentes desses trabalhadores, tá? Todos os direitos, como o FGTS, se as horas extras trabalhadas ali para elas estão sendo pagas pela prestadora, se os direitos sociais da convenção coletiva, como cartão alimentação, os prêmios de assiduidades, os vales, combustíveis, que eu já vi agora em convenção coletiva, ajuda de custo de combustível, ticket de refeição, as refeições propriamente ditas, né? Prêmios de assiduidades, anuidades, né? Todos direitos produzidos na convenção coletiva. Se a empresa tomadora não fiscaliza, não exige documentação, não quer saber, não pega comprovante de pagamento do FGTS, dos salários, né? Manda uma cópia dos contra-cheques desses trabalhadores para mim, conferir se está sendo pago em dia, se está sendo pago correto, né? Se ela deixa à mercê e não fiscaliza, ela chama para ela o problema a qual ela se torna solidária na responsabilidade desses trabalhadores, tá? Isso já está jurisprudenciado, né? Já está jurisprudenciado. Não tem regulamentação sobre o que eu estou falando, mas tem base na jurisprudência dos nossos tribunais, tá, Oliveira? A tomadora tem o dever de fiscalizar o cumprimento de direitos desses trabalhadores, tá? Para não acontecer a avacalhação de falta de pagamento, porque não faz sentido a empresa terceirizar a atividade fim dela, se não for para avacalhar com o direito dos trabalhadores, tá? Essa é a minha opinião pessoal. Esse bordão que nós escutamos aí após a reforma, que a terceirização vem modernizar, isso é papo furado, papo para boi dormir, tá? Não tem nada de modernização, não. É só precarização, Oliveira. E para o próprio empresário, ele vai terceirizar uma mão de obra qualificada, por exemplo, num setor dos 3, 4 setores da indústria dele, vai terceirizar um setor, esses trabalhadores não têm vínculo direto com ele, não têm responsabilidade de cumprimento com ele. Então, aquela subordinação direta da indústria ou outro setor com aqueles trabalhadores não vai existir na terceirização, né? Por isso que eu sou contra totalmente a terceirização de atividade fim da empresa. Salvo exceções, né?
tem, por exemplo, atividade de prestação de serviço, que é atividade fim da empresa prestadora, e ela presta, por exemplo, serviço de encanador, eletricidade, né? Ou instalação elétrica. Uma obra da construção civil terceiriza esses setores, né? Terceiriza o setor de hidráulica, terceiriza o setor de elétrica. E essas empresas, elas vivem de terceirização, né? Vivem para lá, para cá. É uma exceção à regra, tá? É uma das poucas exceções à regra. Mas, na minha opinião, a terceirização ela só prejudica quem presta serviço, prejudica a empresa que presta serviço e a tomadora também. Ninguém sai ganhando na terceirização. Tá, Oliveira? Fechamos o programa de hoje com a palavra do Dr. Alex Bittencourt, mais uma vez dando uma aula de informações bastante profícua e importante aqui no nosso trabalho. Gente, deixa eu lembrar que existe a OT, Oliveira Transações Imobiliárias, hoje é sábado, tranquilo, é por isso que eu estou falando isso, né? Você tem alguma coisa que quer comprar, né? Ou quer vender, ou quer trocar, nos procure. É o 99832077 que nós conseguimos fazer alguma coisa. Já estamos aí no mercado, fé em Deus, e pé na tábua, correr atrás, né? E tentando sempre contribuir, ajudar, e isso é do nosso lema desde o princípio. Grande abraço, bom final de semana, bom sábado para todo mundo, bom dia.